Olá, turma do 7º ano A e B. Vamos para mais uma aula de ciências com a professora Gena. É a nossa 8ª aula. Vamos fazer a correção das atividades de ciências da aula passada. Então, a primeira questão aqui eu botei quinta, porque é uma continuação da atividade do livro na página 108. Então, nós vamos continuar da questão 5. Uma estudante afirmou que o fitoplâncton é a base das cadeias alimentares marinhas, estando presentes apenas na zona fótica. Você concorda com a afirmação? Justifique sua resposta. Então, a pergunta é: você concorda com a afirmação do estudante que afirmou que o fitoplâncton é a base das cadeias alimentares marinhas? Sim, porque o fitoplâncton ele realiza fotossíntese e é o principal produtor do ambiente aquático. E porque esses organismos usam a luz para realizar a fotossíntese. Então, a questão 6. Você viu neste capítulo que, dependendo do modo como se locomovem, os organismos aquáticos eles são classificados em 3 grupos. Que é o plâncton, nécton e bênton. Agora, no caderno, vocês escrevam quais dos grupos citados têm as características abaixo. Identifique também os organismos que pertencem a cada grupo. Letra A. Seres que vivem no fundo do ambiente aquático, se movem ou estão associados ao substrato. Qual desses grupos que pertence a essas características? O plâncton, nécton ou bênton? Então, nós temos os bêntons, esse grupo que se encaixa nessas características. Então, seres levados pela corrente de água. Quais são os seres? São os plânctons. Então, os plânctons eles são tão pequenos que a correnteza da água ela consegue levar eles para onde quiser. Letra B. Seres que vivem na coluna de água se movimentam e vencem as correntes de água. São os néctons. E as algas microscópicas, elas pertencem a qual desses grupos? Aos plânctons. Peixes e baleias pertencem a qual desses grupos? Aos néctons. E esponjas e estrelas do mar pertencem ao grupo bêntons. Qual é o efeito do lançamento de petróleo e de matérias não biodegradáveis, como o plástico, no ambiente aquático? O petróleo ele adere às brânquias dos animais aquáticos ou às penas das aves e pelos dos mamíferos, podendo causar a morte desses animais. Os materiais não biodegradáveis, eles se acumulam no ambiente e podem ser absorvidos ou ingeridos pelos seres vivos, sendo transmitidos pela cadeia alimentar e podendo causar intoxicação e doenças. Um biólogo afirmou que a morte de peixes em uma lagoa tinha sido causada pelo lançamento de gases poluentes pela chaminé de uma indústria na região. A indústria assumiu a responsabilidade apenas pela emissão de gases, alegando que não seria o responsável por danos à água da lagoa. Quem você acha que está com razão? Justifique sua resposta. Então, aqui, neste caso, quem está com a razão é o biólogo.
porque pode ter havido poluição por chuva ácida. Os gases emitidos por essa indústria podem se combinar com a água da chuva e produzir ácidos que afetam a vida aquática. Nono, explique a importância de se proibir a pesca e a captura durante a reprodução de peixes e outros organismos aquáticos. Para que as populações de animais consigam se manter, é necessário que possam se reproduzir e gerar novos indivíduos. Por essa razão, proíbe-se a pesca durante o período conhecido como defeso. Questão 10. Por que as regiões de ressurgências são ricas em peixes? As regiões de ressurgências, elas são ricas em peixes porque quando os sais minerais e nutrientes depositados no fundo do mar, eles sobem para a superfície, o fitoplâncton ele aumenta e com isso o zooplâncton o número de peixes também aumenta. Por isso a importância, por isso que nas regiões de ressurgências há o aumento o aumento da biodiversidade de vários tipos de animais, de vários peixes. Então, nessas regiões é onde há mais biodiversidade. A 11. Muitos peixes abissais, eles possuem boca grande e estômago bastante elástico. Como essas adaptações contribuem para a sua sobrevivência na região abissal? Essas adaptações lhe permitem ingerir grande quantidade de alimento de uma só vez. Como nas regiões abissais o alimento é escasso, essas adaptações contribuem para sua sobrevivência. Então, gente, por hoje é isso. Essa é a correção feita da atividade da aula anterior e até a próxima.